relevado para alguns adeptos. Esta semana no Universo Sport da Bancada foram noticiadas essas agressões a alguns adeptos do Futebol Clube do Porto e só aí começou então a ser falado este tema. É normal também, para mim também nada me admira, porque tudo o que seja relacionado de facto com o ambiente e com as agressões, por exemplo, lembro-me de no dia 14 de julho, se não estou enganado, com a agressão feita a um adepto encarnado, salvo erro em Braga ou ali perto, de se abrirem no dia seguinte e no mesmo dia telejornais com essas agressões, mostrando imagens, mostrando inclusivamente e tentando saber o que se passou, o que não se passou. A verdade é que, se não fosse a denúncia feita aqui, no programa de terça-feira, pelo Francisco J. Marques, obviamente que as coisas passariam em claro, porque ninguém se lembraria. E ninguém se lembraria quando houve, inclusivamente, até agressão já efetuada na véspera. Ou seja, 3 adeptos do Futebol Clube do Porto, que, entre muitos outros que estavam a assistir à chegada da equipa do Futebol Clube do Porto ao hotel, e por lá se mantiveram durante algum tempo, quando foram embora, foram perseguidos por um grupo de, alegadamente, isto é preciso dizê-lo, alegadamente, porque normalmente quando são adeptos do Futebol Clube do Porto ou quando são adeptos do Benfica a ser agredidos, logo se põe o carimbo que são adeptos do Futebol Clube do Porto. Quando é do lado contrário, é preciso pôr o alegadamente, porque eles põem dúvidas de tudo, e aliás, até já li hoje, de facto, na net, que põem em dúvidas que sejam adeptos do Benfica. Se calhar estavam lá infiltrados. A verdade é que, com taco de beisebol, foram atrás de um miúdo e deram-lhe forte e feio, e ficou maltratado. Portanto, essa é uma das situações. A situação do dia seguinte foi mais grave. Não conforme víamos ali também no único jornal que o trouxe na altura, precisamente que foi o Jornal Record. É evidente que depois disso também já não era preciso, já não era necessário, nem se podia sonegar mais. A própria CMTV também deu, o próprio JN também, a própria RTP, creio que ontem ou hoje, no Jornal da Tarde, acaba também por fazer referência precisamente a isto. Ou seja, alertado na terça-feira, surgem a partir daí no dia seguinte, então, algumas notícias sobre isso. Mesmo assim, mal, não foi no Colombo que foi agredido, o adepto aqui em causa, eram 3 adeptos, 3 jovens, 2 homens e uma mulher, com idades entre os 19 e os 23, e quando saíram do Colombo, e quando já estavam a entrar na tal caixa de segurança dos adeptos do Futebol Clube do Porto, exatamente, antes do jogo, para irem para o estádio, foram atacados por 7 elementos afetos ao Benfica. 2 destes miúdos conseguiram fugir, uma rapariga e um rapaz, e houve um que levou a pior, que foi aquele que, conforme mostram as imagens, ficou maltratado, e aquilo que efetivamente já passaram por aí, imagens quer dele, quer do pai, que é um antigo ex-jogador do Futebol Clube do Porto. O João Paulo, no caso. Exatamente, o João Paulo. Por isso, essas são as questões. Ou seja, foi antes. A polícia viu. As forças de autoridade viram e não agiram porquê? É que alguns daqueles agressores, estão devidamente referenciados e identificados pela polícia. Alguns deles até estiveram presentes também nas tais cenas macabras das agressões nos Açores, e por isso são facilmente identificáveis. E a pergunta que se põe é precisamente isso. Porquê é que o Ministério Público, porquê é que a Administração Interna, a Liga, a próprio Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, o IPDJ, ou se quiserem até, a nova instituição chamada Autoridade de Prevenção e Combate à Violência, que ainda não apareceu, ou pelo menos eu ainda não vi, a tomar qualquer medida sobre aquilo que vai acontecendo, quando é que eles aparecem? Esse é que é o grande problema que aqui acontece. É evidente que depois, olhas para mim assim, com essa cara de espanto, eu digo-te assim, Ricardo Joia, lembras-te, é que o Ricardo Joia, na entrevista dada ao Jornal Record, disse ipsis verbis que há instituições que estão acima da lei. E essa é que é a questão no meio disto tudo. E porquê a questão? Porque tudo isto é visto, aliás, vou-te dizer mais uma outra coisa que aconteceu precisamente com alguns elementos que estiveram precisamente na agressão. Ao intervalo do jogo,
perante a revolta e perante, enfim, a estupefação de alguns adeptos do Futebol Clube do Porto, que sabem e conhecem precisamente quem são estas figuras, os referidos elementos apareceram ao intervalo do jogo no setor ao lado do setor do visitante, ou seja, onde estava a claque do Futebol Clube do Porto, em plena provocação, perante o olhar atento, mas sem fazer nada, das autoridades e dos stewards, numa autêntica provocação para que houvesse resposta dos adeptos do Futebol Clube do Porto para então dizerem sim que os adeptos do Futebol Clube do Porto se portaram mal. A questão é esta, onde é que eles estavam? Eles estavam no setor contrário, precisamente dos adeptos do Benfica. Porquê é que vieram para o lado contrário no intervalo? Quem é que os deixou passar? Com que permissividade é que eles andam a circular à vontade dentro do estádio para virem para o setor contrário para fazer provocações? Tudo isto tem que ser desmascarado, tudo isto tem que ser dito sem sofismas, sem grandes problemas, e não basta depois vir tapar o sol com a peneira dizendo que prendam-nos independentemente do clube a que pertencerem. O que é necessário é que quer a PSP, quer os próprios stewards dentro de campo, quer fundamentalmente a tal nova unidade de Autoridade de Prevenção e Combate à Violência, mostre que existe na prática para tomar decisões e que não foi apenas uma manobra política para tentar esvaziar uma coisa que já não existia, que era o IPDJ. Aqui entra o IPDJ que metia processos na gaveta, mas pelo menos ainda havia inquéritos, mas eram-se negados. E esta ainda não se viu fazer absolutamente nada. E esse é que é o grande problema no meio disto tudo, e é que preciso que as pessoas repensem, porque senão daqui por uns tempos não adianta estar a chorar sobre o leite derramado e a dizer que é preciso tomar medidas mais uma vez, porque elas estão a acontecer e vão continuar a acontecer. Mão dura para tudo isto que está e que todos nós assistimos a estas agressões bárbaras, é porque é fácil. Só tem que precaver e antecipar aquilo que efetivamente pode acontecer.